Introdução às cartas de 1ª e 2ª Pedro. A confissão sucinta de Pedro, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, destacou a fé dos discípulos em Jesus como Deus entre nós, em pessoa, cumprindo a eterna obra da salvação. Ao que parece, Pedro era um líder nato e desfrutava o respeito de seus companheiros apenas com a força da personalidade que tinha. Em todas as listas dos discípulos de Jesus, o nome de Pedro invariavelmente aparece em primeiro lugar. Na igreja primitiva, sua influência era enorme e reconhecida por todos. Pela força da sua posição, ele se tornou a figura mais poderosa na comunidade cristã. Sua pregação enérgica, a oração fervorosa, a ousadia nas curas e a direção sábia confirmaram a confiança depositada nele. A maneira pela qual Pedro se comportou na posição de poder é ainda mais impressionante que o poder em si. Ele permaneceu fora dos holofotes, não se agarrou ao poder e manteve uma subordinação escrupulosa a Jesus. Com sua personalidade carismática e a posição merecida de líder, ele poderia facilmente usurpar o poder, usando a preeminência da sua associação com Jesus para se promover. É admirável que ele não tenha feito isso, tentação a que outros líderes espirituais não resistiriam. Pedro é como um gole de água fresca. Nas duas cartas que Pedro escreveu, transparecem as qualidades de Jesus que o Espírito Santo moldou nele. Prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio. Sabedoria desenvolvida pela experiência, não retirada de livros. Humildade que não se desgastou com o tempo. De tudo que sabemos das histórias antigas de Pedro, ele tinha todas as características de um homem brigão, mas podemos perceber por suas cartas que ele aprendeu a se controlar. Os que misturam sentimento religioso com temperamento explosivo são simplesmente intratáveis, tornando-se um servo de Jesus Cristo ousado, confiante e humilde, esvaziado de si mesmo. Esse é um testemunho poderoso que ele mesmo descreve como uma vida absolutamente nova, contudo pelo qual vale a pena viver. D. Quando Jesus o encontrou, Simão era um pescador judeu, de uma vila marítima. Jesus apelidou-o de Pedro, pedra, um fragmento da rocha da fé. Pedro tinha conhecimento de hebraico e grego o suficiente para fazer negócios, mas sua formação religiosa veio dos 3 anos que passou como aprendiz e amigo de Jesus. Na parte final de sua vida, quando os cristãos de todo o Império Romano vinham conhecê-lo, ele não se importava em recontar como era arrogante quando jovem. Mas, quando foi preso e sentenciado à crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque parecia presunção morrer exatamente como seu mestre. Na época, a maioria dos novos cristãos na Turquia era formada por não-judeus ex-pagãos. Paulo implantou as primeiras igrejas na Turquia, mas estava na prisão ou havia acabado de ser solto. Por isso, poucos dos novos convertidos nessas igrejas o conheciam pessoalmente. Eles sabiam pela experiência de Paulo o que a fé poderia custar e enfrentavam diariamente a ira de familiares, amigos e colegas de trabalho que se recusavam a acreditar que eles tivessem abandonado suas tradições para servir a esse novo Deus. Assim, precisavam ouvir de Pedro o que era a fé verdadeira e como viver entre aqueles que os viam como traidores. Contexto. Entre 60 e 68 d.C., a população mundial era de 200 a 300 milhões de pessoas e entre 45 e 54 milhões estavam sob o Império Romano, ou seja, no mínimo 15% da população mundial. A população da China era de 55 a 60 milhões. Esses números são simples estimativas, mas aparentemente a China era um pouco mais populosa que o Império Romano. Mesmo assim, os romanos não conheciam a China, exceto por saber que a seda, um tecido fino e muito apreciado, era comprada dos chineses. Por essa época, os chineses inventaram o papel e a porcelana, mas essas novidades ainda não haviam chegado ao Ocidente.